Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Forte Podcast para mais um episódio. Esse podcast que nós conversamos um pouco sobre empreendedorismo, sobre gestão, marketing, vendas, negócios. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui duas feras, o Dr. Henrique e o Dr. Elvídio, que vem representando a empresa de vinhos e vinhedos, o Quarteto. Vou deixar que eles se apresentem. Para mim é uma honra receber os senhores aqui. Eu sei que a agenda é complexa, eu entendo que, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque vocês não se dedicam somente à empresa, existem outras atividades, então gostaria muito de agradecer assim, a agenda, né, ajustado a agenda para conversar conosco, mostrar um pouquinho da história da empresa dos senhores. Então gostaria primeiro que o senhor se apresentar, doutor Henrique, depois do doutor Elvídio, para falar de onde os senhores vêm, as origens, para daí a gente entrar no processo também da empresa dos senhores, tá bom? Muito bem-vindo, fique à vontade, isso aqui é um bate-papo relaxado, não tem nenhuma regra, aqui a gente está para poder falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre crescimento, sobre gestão, é isso que nós estamos interessados nesse podcast, tá bom? Doutor Henrique, fique à vontade então, começando pelo senhor, se apresente para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu também, né? Eu não conheço o senhor, né? Muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui. Tá, meu nome é Henrique Maia, eu sou goiano, aqui de Goiânia mesmo, a minha formação é em medicina, eu sou cardiologista, e embora eu tenha feito a faculdade aqui em Goiânia, eu trabalho em Brasília desde que formei, eu mexo com a área de arritmia cardíaca. Parece aparentemente nada a ver com o projeto, que é o projeto do Quarteto, que é o projeto de vinhedo, que a gente começou há 2 anos atrás. Então, meu tempo hoje é dividido entre a área médica, onde eu trabalho dentro do hospital público e o hospital privado em Brasília, e a empresa em si, que a gente começou 2 anos atrás. Show de bola. Doutor Elvídio, e o senhor? Como é que o senhor... quem puxou quem, sabe? Porque todo mundo se auto-puxou, né, nesse projeto. Boa tarde. Eu sou Elvídio Paula, eu também sou goiano, sou da cidade de Inhumas, né? Sou formado em odontologia, fui para Brasília em 1989, de lá fui para fazer residência no Rio de Janeiro, depois em 94 retornei a Brasília e no serviço público e no privado eu faço a cirurgia de face, que é a cirurgia bucomaxilofacial. Isso já tem mais de 30 anos de carreira, né? No serviço público eu já me aposentei, aí nós... nos reunimos, né, e adentramos nesse novo negócio, né, nessa nova seara, que é o Quarteto, produção de vinho de alta qualidade. Então, nós estamos empenhados nisso aí, de trabalhar para produzir um vinho que realmente representa o nome Quarteto e que seja um expoente do Estado. Muito legal. Uma coisa curiosa é que os 4 se conhecem há muito tempo. Quando eu fui para Brasília, a primeira pessoa com que eu conheci foi o Elvídio. Isso foi em 1990. Isso no hospital? No hospital. Na época eu fiz residência, eu fiz o curso de cardiologia. Quem fez a inscrição para que eu fizesse o curso lá foi o Elvídio. O outro sócio, ele é um ex-aluno meu. Depois que eu terminei o curso, hoje eu sou coordenador do curso de arritmia, ele foi aluno meu. Isso em 2000. O quarto sócio é odontólogo. Eu o conheci na década de 90, na época que ele estava fazendo mestrado, através do Elvídio. Então a gente tem uma história de pelo menos 20 anos de conhecimento antes de montar a sociedade. Entendi. E assim, eu tenho um pouco de curiosidade nisso, porque quando a gente fala sobre um negócio, a gente está falando sobre diversos fatores, né? Desde a elaboração do projeto, da execução, da gestão, de gerar um produto ou um serviço. O senhor já tinha uma experiência muito vasta em relação à entrega de serviço, tanto na área médica quanto na área odontológica. A do senhor, na verdade, senhor Elvídio, é muito área médica também, né? Porque bucomaxilo... A bucomaxilofacial é uma especialidade que não pertence, talvez, à medicina também, mas não pertence à odontologia também. Só, né? Ela é intermediária, tá? Sim. Então, nós somos o cirurgião dentista mais... que tem experiência hospitalar e experiência na área médica. Sim. Né? A nossa formação toda é nessa área. E muitos anos de experiência entregando serviço. Você também tem negócios na parte de medicina, odontologia, clínica, sociedade de hospital, algo nesse sentido ou não? Isso é quase uma regra dentro do mundo de medicina, do mundo de saúde, né? Nós trabalhamos através de empresas, a gente não é funcionário de nenhum hospital. Alguns poucos, o meu caso é desse, eu tenho sociedade tanto numa clínica de cardiologia, em atendimento, em termos de consultório mesmo,
E como a minha área de arritmia tem uma parte cirúrgica muito intensa, e as cirurgias que a gente faz é dentro de serviços de hemodinâmica, onde se faz cateterismo cardíaco. Eu também tenho sociedade em uma firma de cateterismo cardíaco. Então, a ideia de empreender dentro de medicina, ela não é nova, mas ela é sempre muito limitada ao mundo médico. É incomum você encontrar alguém que saia muito dessa área. A gente acaba ficando dentro do nosso pequeno mundinho de áreas conhecidas. E aí quando eu descobri um pouco da história de vocês, na hora eu já fiquei um pouco curioso. Eu pensei justamente isso. Médico de área cardiológica, então provavelmente deve ser dono de clínica também, sabe? Depois, conhecendo o Dr. Ovidio, já também pensei a mesma coisa, dono de clínica, etc. Mas eu pensei assim, mas por que trabalhar com produção de vinho? E pelo que vocês me disseram, é um vinho de alta qualidade. Por que fazer isso? Para que fazer isso? Tem alguma coisa a ver com a parte médica também? Ou é só paladar? Ou é um outro sonho? Da onde despertou isso, sabe? Isso começou com um dos sócios, que é o Jairo, que é o mais novo, né? Ele tinha um sonho, não era nem um projeto, era um sonho de terminar. Quando se aposentar, mudar para a Itália, alugar um terreno e plantar uva e fazer o vinho. Isso era o sonho dele, nem era um projeto. Aí alguém, com os pés no chão, falou, não, Jairo, faça isso aqui mesmo. Goiás está produzindo muito vinho de qualidade, o Distrito Federal também está já no caminho também de produzir vinho de alta qualidade, vamos produzir aqui. Então começou com o Jairo, né? E o Jairo foi congregando o Henrique, que era o chefe dele, né? O Henrique é muito meu amigo há muitos anos, mais de 30 anos. Então, nós nos reunimos e falamos, então tá, vamos procurar o terreno para que nós possamos empreender. Aí um dos colegas nossos, que é o Robson, né? Ele já tinha fazenda. Só que nós não tínhamos a certeza que a qualidade do terreno era propício para a produção de vinho de alta qualidade, né? Aí chamamos um colega nosso, que já é produtor de vinho, doutor Ronaldo Triaca, né? Que foi o pai da ideia e do terreno onde nós iniciamos. Ele nos deu o apoio, aprovou o terreno. Então nós compramos parte da fazenda de um dos sócios nossos, que é o Robson, né? Aí começamos, há 2 anos atrás, do zero, né? Do terreno limpo, somente o cerrado, não tinha nada mais que isso, né? Num bom local, num lugar bem posicionado, perto da rodovia, na GO 547, né? Então quem vai ao vinhedo não precisa andar estrada de chão, realmente 10 metros, é a margem da rodovia, né? Então, esse terreno realmente foi um presente que nos foi dado, né? E iniciamos lá e hoje realmente já está, o empreendimento já cresceu bastante. Entendi. Essa fase toda teve algumas situações bem engraçadas. A primeira foi o momento que o Jairo voltou a primeira vez. Ele foi para um congresso na Itália. E quando ele chegou, ele falou assim... O Jairo é médico. Ele é médico. Ele foi o meu ex-aluno, é um dos quartetos, né? Uhum. Henrique, eu vou me aposentar e eu vou para lá. Até o dia que ele descobriu o preço do terreno. Ele falou, não dá, de jeito nenhum. Porque o sonho era caro. A segunda parte interessante foi, a gente estava implementando em Brasília uma tecnologia nova para o tratamento de arritmia e o mecanismo que a gente usa exigia que viesse o médico de fora do país para fazer alguma cirurgia de demonstração. E o médico que veio foi uma pessoa da Argentina, da região de Mendonça, um grande produtora de vinho. E nós acabamos parando na noite, depois do treinamento, num restaurante. E o chefe do restaurante, eu e o Ovidio conhecíamos, a gente tinha feito um curso de gastronomia com ele. Ele falou assim, olha, eu vou trazer um vinho para vocês experimentarem, que é um vinho comum. E se viu o vinho em comum. E o colega da Argentina ficou maravilhado com a qualidade do vinho, ficou... E aí ele me perguntou, por que é incomum? Eu não sabia, eu peguei a garrafa, quando eu olhei, era um vinho de Cocalzinho de Goiás. Aí eu pedi para o chefe, ele falou assim, olha, de Cocalzinho? Eu falei assim, esse vinho é um vinho premiado na França, com a nota altíssima, e é candidato a um dos melhores vinhos Chyrah do país. E é hoje o melhor vinho Chyrah do país pela Sociedade Brasileira de Sommelier. Aí o colega da Argentina virou para mim e falou assim, olha, por que é tão especial? Eu falei assim, é fácil. O próximo vinhedo está a 1.500 quilômetros daqui.
Aí, quando a gente saiu de lá, assim, eu virei pro colega, pro Jairo, né, que é o outro, falei assim, bom, então a gente não precisa ir para Itália, né? A gente pode fazer por aqui. Que já dá uma qualidade muito boa. Aí foi quando a gente começou a discutir, procurar terra, enfim. Isso foi no ano de... Esse evento em si foi 18. Então, em 18 já começou só a ideia de se procurar uma terra. Procurar um terreno. E ficou meio assim, né? A gente tinha notícia de terreno, a gente ia, olhava, não dá, é longe demais, é íngreme demais, e não serve, etc. Até que começou a pandemia. Aí o Robson, que é o quarto, passa lá em casa, ele tinha um sítio que a gente já conhecia há muito tempo. Ele falou, tá com um problema na máquina, ela me ajuda a trocar? Troco, vamos. Quando eu cheguei no sítio, eu percebi que o outro lado do sítio é uma região muito alta. É um platô. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, de quem que é aquele terreno lá em cima? Ele, é meu. Eu falei assim, não, você tem um sítio. Não é um sítio. São 100 hectares. Eu falei, não, isso é fazenda, eu achei que você tinha um sítio. Aí eu falei assim, o que você acha da gente plantar uva? Isso foi numa semana. Na semana seguinte, nós estávamos com o Ronaldo Triaca lá vendo o terreno. Na outra semana, nós fechamos o contrato de compra e começamos a montar o vinhedo. O Ronaldo é médico também? Ele é o empresário, ele trabalha com a área de agronomia, com soja na cidade, mas ele foi, dentro do Distrito Federal, foi o primeiro produtor pioneiro, né? de uva, é o primeiro vinho do Distrito Federal, é o vinho dele. E o que levou ele a abrir essas informações dessa forma? É uma mentoria ou é pelo network que vocês têm? A gente já conhecia ele tem um pequeno hotel fazenda, de vez é um local muito agradável, de vez em quando a gente passava final de semana lá, mas a política que ele e o grupo em volta dele, que são cerca de 10 vinícolas, ele, Ercoara, Casa Vitor e outros, é de que o conceito é que quanto mais nós nos unirmos e fizermos o grupo inteiro crescer, mais nós vamos aparecer. Porque na cultura de vinho não existe exatamente uma concorrência. Pelo contrário, regiões produtoras de bons vinhos são conhecidas pela região em si. O vinho específico é aquele que se destaca demais. E é esse o conceito que eles têm. Então, na hora que a gente falou, olha, vamos começar, eles deram todo o apoio. Tá? E desse grupo, desses 10, eles montaram a Vinícola Brasília, um local muito bonito, que é onde o vinho é processado, e a nossa uva está sendo processada com eles. Quer dizer, eles têm essa visão de crescendo junto, fazendo uma área de produção vinícola, resulta em enoturismo, resulta em mais nome para todos. Quer dizer, produzir um bom vinho é uma boa coisa para todo mundo ali dentro. Eu confesso que não são todas as áreas que tem essa parceria assim, né? Não. Pelo menos assim, a gente vê muito assim, as pessoas com a cabeça pequena, hoje em dia ainda, de querer se debater pela concorrência e pelo preço, e às vezes um não ajudando o outro não sabe do potencial que teria, né? Juntos, né? Em conjunto. Né? Como é esse caso, não sabia. Mas temos grupos lá de WhatsApp que se congrega o conhecimento, divulga o conhecimento. Tudo que tem um vinhedo com problema ou com soluções é divulgado para o restante do grupo, e todo mundo tem o direito de perguntar, de questionar e de responder. E todo mundo aprende para aprender um com os outros. E essa ideia de região forte, ela faz muito sentido, né? Porque igual o senhor começou a falar, né? O cara que veio da Argentina, ele é da região forte, não... De Mendonça. Justamente faz muito sentido, né? O grupo onde o Ronaldo trabalha, ele fica do outro lado do Distrito Federal, fica voltado para a saída de Unai. Em relação a onde nós estamos, é o outro lado. Mas também é Goiás. Eles estão no limite. Eles estão dentro do Distrito Federal. Ainda estão. Nós ficamos do lado de cá. Nós ficamos voltado para a região onde o local mais conhecido é Salto de Corumbá. Salto de Corumbá até a fazenda são alguma coisa em torno de 60 quilômetros. É relativamente perto. Vendo o que eles conseguiram fazer dentro do Distrito Federal, os vinhedos que existem do lado de Goiás, através dos municípios que tem ali, nós contratamos uma empresa do Rio Grande do Sul para fazer um projeto de enoturismo. E hoje existe a Rota dos Pirineus, que está na fase de produção, de encaminhamento, no sentido de divulgar turismo para as vinícolas e para coisas análogas, que são as produtoras de queijo, as charcutarias, que existem ali na região, que fazem produtos de muito boa qualidade e que são relativamente desconhecidos, né? As pessoas não... E aí, em 2020, pandemia,
vamos comprar um terreno para poder investir em uva. Uva. Vinho. E aí, sabe? E as esposas, quem estava em volta, vocês são doidos, vão mexer com isso. Eu acho que vocês estão muito bem, como médico, como dentista. Esse sonho é muito caro. Isso não é para menino fazer. Mas vocês estão ficando malucos, larga disso, todo mundo já tem clínica, vocês já estão consolidados. E você deve ter escutado muito isso. Muito. Essa foi o lema, né? Quer dizer, você é doido, você tem certeza que você vai fazer isso? Você quer mesmo ir em frente? Isso a pandemia rodando e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso aconteceu em julho de 2020. De 2020. E sempre começar do começo é muito difícil. A sorte nossa é que nós já tínhamos outros plantadores, né? Que já tinha a vinícola montada já, que já estava por algum caminho andado já, né? E pavimentou a estrada para que nós andássemos, né? Então, nós temos que agradecer muitíssimo aos pioneiros, né? Os pioneiros que desbravaram, que aprenderam, que apanharam, primeiro por plantar, por ousar em plantar uva no cerrado, né? Então, era temeroso no início, mas depois que eles pavimentaram a estrada, né? E foi sedimentando o conhecimento no plantio e na evolução das plantas, né? E que depois que produziram os bons vinhos, aí ficou muito mais fácil para nós. Nós já chegamos e pegamos já uma boa experiência dos outros, transferida dos outros. Logo do começo, ficou muito claro para a gente, e eu acho que essa foi a frase de um dos sócios, assim, nós estamos pensando, o vinhedo hoje tem 16 mil plantas produtoras de uva, né? E a frase foi assim: ninguém aqui nunca plantou um pé de tomate, nós vamos plantar 16 mil de uva. Não dá para a gente fazer isso por nós. Porque teoricamente é bem mais complexo o cultivo. É muito mais complexo. É muito complexo. Não dá para fazer isso por nossa conta. Então, vamos começar contratando gente que sabe o que fazer. E a primeira pessoa que a gente contratou foi um agrônomo, especialista em cultivo de uva vinífera, né? Vinífera. E ele chegou, numa das primeiras reuniões que a gente teve com ele, fez um comentário: olha, vocês estão vivendo um momento de ouro, porque todos os erros já foram cometidos. Então vocês vão nascer sem cometer esses erros. Aqueles que são acertos e as coisas que funcionam, hoje nós já sabemos como é. Vocês vão pegar as benesses do que vieram antes de vocês, que são as vinícolas do outro lado, né, que é da Vila Triaca e os outros, e as vinícolas mais próximas a Salto de Corumbá, que já estavam em andamento quando a gente entrou. É porque isso tem relacionado com o tempo, com a terra, com a região geográfica, tudo, né? O processo de produção de vinho no Cerrado é muito específico, tem um nome de dupla poda. É muito diferente do que se faz no sul do país. O manejo da planta é muito mais difícil do que se faz no sul do país. O tipo de oferta de água, o tipo de oferta de fertilizante, a proteção a pragas é muito diferente, tem quantidades de forma diferente. Quer dizer, é uma área muito específica, tanto que hoje dentro da fazenda o que nós temos é uma engenheira florestal especialista em lida com plantas viníferas, que é a nossa gerente de campo, que fica dentro da fazenda o tempo inteiro. Tá? Um comentário para você entender o quão difícil é lidar com a uva que vai produzir vinho. A regra que todos falam é: cada planta recebe uma visita por semana. É bem assim, gosta de atenção. Exatamente. Necessita de uma atenção muito grande, né? Final de 2020 você já estava com o terreno em mãos. Já estava com o engenheiro agrônomo posicionado, com estudo feito. Vamos comprar agora as mudas, né? As mudas. Vamos comprar as mudas, vamos plantar. E vamos plantar, não é tão no escuro assim, porque como vocês, os senhores falaram, já tinha um certo norte para como fazer, da onde sair. Mas, querendo ou não, é um investimento que vai demorar 2, 3 anos para poder começar a, de fato, processar e ter um certo retorno, né? Essa escolha dessa parte técnica, já tinham as pessoas indicadas para fazer esse processo. Começou o plantio.
Qual é a dedicação de vocês, assim, de ir até o local para poder estar acompanhando o processo, ou as pessoas que vocês contratam já conseguem fazer essa gestão do início até a situação que está hoje em dia? Tem que ter acompanhamento de vocês, assim, muito em loco ou não? É tranquilo para vocês lidarem com isso? Como é que funciona? De início, nós não tínhamos. Nós tínhamos o técnico, né? Que ia lá uma vez por mês e mantinha o contato por telefone, por WhatsApp, as orientações, mas nós não tínhamos uma técnica ou um técnico lá dentro da fazenda, né? Agora não. Depois de um ano, aí nós temos agora uma engenheira florestal que entende muito do manejo das plantas, né? E depois que ela começou, né? Aí nós estamos mais tranquilos, porque a coisa evoluiu e evoluiu com qualidade. Porque aos nossos olhos, que somos cirurgiões dentistas e médicos, nós não temos a capacidade de olhar para uma planta e ver a necessidade dela. Não ver a doença que está instalada, né? E ver as necessidades nutricionais da planta. Então nós não tínhamos a capacidade para isso. Então, depois que agora tem uma engenheira especialista, ela anda olhando assim, você acha que não está olhando nada, mas ela está olhando tudo, e vê tudo e corrige em tempo. Então a planta realmente tem sucesso, né, no resultado. Esse processo ele não foi muito rápido. Quer dizer, a compra da fazenda foi no mês de junho de 2000. E aí começa todo o processo legal de você pegar as autorizações para lidar com a terra. Esse processo demorou cerca de 7 meses. Qual é o tamanho da terra? A fazenda inteira, elas são 45 hectares. A área que nós preparamos para plantio foram 10. Nós só plantamos 4. Há muito contragosto do nosso enólogo. Queria que a gente plantasse 1. Ah, sério? Sério. Mas o preparo de 10 foi por quê? Limpeza, porque você precisa das autorizações para lidar o que era. E nós sempre tivemos... Quando o agrônomo fez o estudo, ele falou assim, vocês têm uma área útil de 30 hectares que vocês conseguem plantar uva aqui dentro. E provavelmente seus netos vão estar plantando, porque essa é uma área muito grande. Vocês devem começar com a área pequenininha. Ele estimou 2. Mas se vocês querem fazer uma previsão para plantio maior, tentem colocar o limite da onde vocês querem chegar. E aí a gente decidiu que nós tínhamos a intenção de chegar em 10 hectares. Falei assim, então já pegue todas as autorizações legais de uma vez para vocês já deixarem a terra preparada. Quer dizer, desmatar, preparar o chão, embora a gente só plantou 4. Que era para ter sido 1. Que era para ter sido 1. Porque esse processo é muito difícil. Ele é muito demorado, requer muita documentação. Vocês foram comprar as primeiras mudas em fevereiro de 2021? Não, em agosto. Com a terra ainda toda formada em cerrado pouco explorado. Em agosto de 2020? 2020. A empresa que fornece as mudas demora um ano para entregar as mudas para você. Caramba! Então, mas é daqui do Brasil? É daqui do Brasil, do sul de Minas Gerais. Eles fornecem mudas para esse... A muda ela não é uma muda de uva, ela é um enxertio. Então existe um porta-enxerto e em cima desse porta-enxerto eles colocam a mudazinha de uva. Eles trabalham e entregam a gente já no ponto de você colocar no chão e plantar. Esse processo é 1 ano. E mesmo assim, pedindo com 1 ano de antecedência, nós fizemos uma encomenda de uvas e nós não recebemos 100%, porque eles não tiveram como entregar. Que coisa. Então é uma procura muito grande. Escutando isso agora eu entendo porque que tem muita chance de dar errado quando você não sabe o processo. Porque você não sabe o processo. Quando foi mais ou menos em dezembro, janeiro, as autorizações de uso da terra saíram, aí nós começamos o processo de preparo, que demorou 6 meses. Porque é um processo difícil. Romper a terra toda, fazer correção de solo, as estacas, chamadas espaldeiras, onde você estende o arame para o plantio, são colocadas com GPS, com um instrumento chamado estação total, então elas são muito precisas. Mesmo o buraquinho onde você vai plantar a uva, elas são separados por metragem específica, elas ficam às mesmas distâncias. Porque uma das coisas que isso me surpreendeu muito, né? Porque todo esse rigor. O agrônomo chegou e falou assim, olha, cada planta de vocês vai ter o comprimento total de 1 metro, nunca mais do que isso, se passar a gente corta. Vai ter 6 ramos, cada ramo 2 caixas de uva. E aí eu falei assim, olha, por que esse rigor?
Você é simples, porque quando você planta uma uva de mesa, e se você pegar um cacho de uva de mesa e experimentar, e comprar um cacho idêntico, você vai perceber que tem diferença de gosto. Isso é porque aonde elas foram produzidas, o local é um pouco mais distante do caule, então tem variações. No vinho você não pode ter isso. Você precisa de uma uva muito homogênea. Porque se a uva não é homogênea, você não tem um vinho que se repete em Padrão. sabor. É um padrão de vinho. Então é muito crítico, é muito delicado, é muito preciso a forma com que a gente lida com a parreira. Então essa coisa toda nos tomou mais 6 meses antes de colocar a primeira muda no chão, que só foi em setembro de 2011. Para garantir o padrão do vinho. Por isso que a gente falou no começo de alta qualidade, por conta desse padrão todo. Exatamente. E até esse momento, quer dizer, setembro de 2011, nós aqui não lidávamos com vinhedo. Então a gente tinha mais ou menos a escala, cada um de nós tinha um dia que estava lá, orientando o que estava acontecendo. Setembro de 2021. 21. Em dezembro de 21, as plantas começaram a crescer efetivamente. E aí a gente percebeu que nós não tínhamos o conhecimento suficiente para olhar para a planta e falar, olha, tem uma deficiência de molibdênio ou de alguma coisa. E eu não falei molibdênio, não é sacanagem. A gente põe molibdênio nas plantas sim, tá? Mas um técnico vocês tinham. Nós tínhamos um técnico. E ele tinha uma pessoa com mais experiência. E foi em dezembro de 2001 que a gente contratou a nossa engenheira. E a partir daí, aí nosso trabalho diminuiu muito, porque ela realmente entende muito do que ela está fazendo. Então ela olha para a planta e fala, olha, isso aqui está assim, 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 assim. Preciso de orientação do agrônomo, porque eu preciso corrigir, porque tem alguma coisa errada, eu acho que é isso. E ela está lá em cima o tempo todo. Aí as nossas idas lá são muito mais, hoje, de gestão, de decisão, menos de campo. A gente anda do mesmo jeito. Decisão como um conselho mesmo da empresa, da parte de gestão mesmo, de mais do que tático, né? Aí seria uma parte de gestão para tomar de decisão. Mas essa tomada de decisão, ela inclui o quê? No processo de 2021, final de 2021, a tomada de decisão em qual aspecto, assim, de crescimento da planta, de compra de algum insumo? Compras de insumo, decisões a respeito, por exemplo, de que tipo de vinho que nós vamos produzir, o que é que vai ser feito com a planta especificamente para que ela chegue a um determinado padrão de maturação, e por aí vai. Compra de equipamento que a gente precisa para poder lidar com a coisa. Se investe depois. Assim, desde nós vamos usar um sensor de umidade de solo, até que tipo de pulverizador que nós vamos comprar. O problema é que tudo tem o seu momento exato. Se você não conhecer e não souber o momento exato, passa e você perde qualidade. Então, nós não tínhamos o conhecimento disso aí. Nós olhávamos para a planta e não sabia o que ela estava pedindo, né? Entendi. Aí, 2021, final de 2021, a engenheira florestal tomou conta, a Débora. 2022, o ano inteiro, as plantas crescendo. Hoje, 2023, nós estamos no mês de agosto de 2023. Hoje já está nesse 1 metro que vocês comentaram. Já está na produção dos 2 cachos por... Não, ainda não. A planta é muito nova. O processo que nós usamos aqui no Cerrado é assim. Na época de setembro, nós fazemos a poda da planta. E a poda é muito radical. A gente arranca todas as folhas, arranca todos os galhos. Fica um talinho seco. Você tem a impressão que você matou a planta. A primeira vez eu falei assim, olha... Ficou desesperado, vocês acabaram... Gente, nós acabamos com 16 mil plantas, vocês mataram. Não volta mais. Ela cresce entre setembro e dezembro, janeiro. Os poucos cachos que se produz nessa época, a gente arranca e joga fora. Não são utilizados. Então, em 2022 aconteceu isso? Aconteceu isso. Quando chega janeiro, fevereiro, nós fazemos uma segunda poda tão radical quanto. Arranca-se todas as folhas, todos os gravos. De novo, você acha que você matou o vinhedo. Entre janeiro e julho, a planta cresce e produz o fruto. Produz a uva. E nós colhemos entre final de julho e começo de setembro. Nós temos 3 variedades. Uma delas amadurece muito mais rápido. A uva branca amadurece muito rápido. Então, nós colhemos já na última semana de julho. Foi. E já está vinificando, já está virando Essa vinho. foi a primeira... A primeira colheita. Colheita mesmo. Isso. Vamos fazer o processo agora do vinho mesmo. Essa colheita foi de uma área de 1 hectare e nós colhemos 3 toneladas.
O esperado para o ano que vem é isso chegar em torno de 5 toneladas. E no 4º ano de vida da planta, entre 6 e 8 toneladas. Então, essa é uma safra considerada pequena porque é uma planta jovem. Sim. Nós colhemos essa semana, né? Essa semana nós colhemos Malbec, que é uma área menor, e nós colhemos 1 tonelada. E nós temos em campo hoje 1 hectare da Chirá, que ainda não amadureceu, ainda está em processo de amadurecimento, ainda vai mais uns 14 dias antes que a gente consiga colher. Entendi. Aí essa colheita é uma empresa terceirizada, mão de obra de vocês? A gente contrata mão de obra. E deve ser uma coisa delicada também. Não é esse tem de balançar o pé. Não, é colhido cacho por cacho, com a tesoura na mão, colocando na caixa bem organizadinha. A colheita é feita de madrugada. Ah, sim? Não, fala mais sobre isso. A colheita é feita de madrugada. A uva ela tem muito açúcar. O açúcar da uva vai se transformar no vinho, no álcool do vinho. Se você deixar ela aquecer, ela começa a fermentar. Sim, já começa o processo. E aí você perde o vinho. Então a colheita é feita de madrugada porque a uva está fria, é colocada em caminhão refrigerado e levada para a vinícola ainda de madrugada. A chegada na vinícola é idealmente antes das 6 horas da manhã. Que já inicia o processo de verificação, né? Que já vai direto. Tudo controlado. Temperatura. Não deixa o tempo passar com a uva fora do... Entendi. Aquecer, né? Entendi. Então o processo, a parte do processamento é próximo também do vinhedo. Fica a 60 quilômetros do vinhedo. Que é tipo uma cooperativa? Como é que é? É uma vinícola. Ela é uma espécie de cooperativa, sim. Nós não somos cooperados. O que nós fazemos é alugar o local para que o nosso enólogo produza o vinho lá dentro. A vinícola que a gente vai fazer é a Vinícola Brasília, da cooperativa que a gente falou, da Vila Triaca. E eles abriram especificamente para a gente fora da cooperativa deles por conta do carinho, da proximidade que a gente tem. E lá dentro, o processo, as máquinas, isso é tudo importado, a produção de uma vinícola é muito cara. Tudo inox, tudo tanque. Todo sistema controlado, onde entra uva, não entra gente. Precisa de um laboratório. O vinho precisa ser tratado uma vez ao dia, às vezes 2 vezes ao dia, em termos de laboratório, para fazer correções de temperatura, de acidez, de levedura, durante quase um mês. Quer dizer, eu preciso de um bioquímico lá dentro. Quer dizer, a estrutura é muito cara. Né? Nós levamos a uva para lá, a uva é pressada, colocada no tanque, a vinificação é feita toda lá. Aí, uma vez que a vinificação terminou, eles engarrafam e nos entregam. Aquela história, então, de sair pisando nas uvas, esquece isso. Esquece isso. Essa fase... Não, eu acho que ainda existe em sítios com produção muito pequena, talvez até exista isso no sul do país, mas na técnica mesmo, isso acabou. Isso não existe. Não existe, né? Em um certo momento dessa história toda, nós entendemos que era preciso a gente saber como se faz um vinho. Então, nós compramos um lote de uva de uma produtora do norte de São Paulo, 100 quilos de uva. E fizemos. E aí a prensagem foi à mão. Nada de precisar. A gente espreme. Mas aí não por nessa cooperativa, isso foi externo. Isso foi externo. Isso é chamado microvinificação. É um tanque, 100 quilos de uva dá mais ou menos 70 litros, mais ou menos, de líquido, e vai resultar aí nos 60 litros de vinho. Então era uma coisa pequenininha, muito mais como uma forma de aprendizagem daquilo que a gente está fazendo. Se vocês quisessem, nem precisaria ter passado, mas vocês queriam passar por aquele processo para poder conhecer e também ter um know-how, né, para dizer, não, eu acho que é compatível. Entender o mecanismo da produção, né? As fases e o mecanismo da produção. Essa primeira colheita agora, nós estamos falando de um vinho que deve ser lançado no mercado agora ou não? Como é que funciona isso? Exatamente o que vai ser desse vinho, a gente ainda não tem bem certeza, porque nós chegamos agora no momento de fazer a contratação das empresas que fazem um lançamento em mercado. Nós já sabemos que do vinho branco, que é o que está processando, a gente vai ter em torno de 2.400 a 2.500 garrafas. Esse produto ele vai ser destinado, às visitas que agora nós passamos a ter ao vinhedo. Então, vai ser servido o nosso vinho.
nós sabemos que isso resulta em compra do vinho na própria vinheta, então eu preciso do produto lá. O que essa firma vai nos responder é que tanto desse produto efetivamente eu vou precisar ter em mãos para produzir os eventos e o comércio interno nosso, e o que eu vou conseguir ter para distribuição fora de lá. E aí começa a fazer os contatos de venda. Agora vamos àquelas ideias, né? Eu não sei nada, eu estou dando palpite. Eu acho que a gente vai colocar sim em mercado, porque aparentemente a nossa produção final vai chegar na faixa de 6.000 garrafas, o que é muito para o consumo interno da própria vinícola. Então, eu acredito que no próximo semestre a gente está em prateleira. 6.000 ano? Não, esse ano. Esse ano, com esse com jeito, essa produção. com essa quantidade. Exatamente. Ano que vem são 12.000. Com três espécies diferentes. Com 3 espécies diferentes. 2 vinhos tintos e um vinho branco. Legal demais. Então, ano que vem, provavelmente, 12.000 garrafas. 6.000 garrafas. Ano que vem. Não, ano que vem a produção vai para 12.000 garrafas. E depois no ano seguinte, cerca de 16.000. 16.000. Entendi. Aí fica mais complexo a gente consumir isso tudo. Não, aí não tem como. Aí tem que ser comércio mesmo. Porque aí a planta do quarto ano vai chegar no limite de produção dela. Aí ela vai estabilizar com aquela produção, mais ou menos. Então, a produção inicial ela é bem abaixo do esperado. Do esperado, né? Do final. Não, ela é esperada, Sim. mas ela é baixa. Do nominal, vamos dizer assim. E anualmente ela vai aumentando a produção até chegar no seu patamar máximo. E aí, quanto tempo depois? A planta dessa dura quantos anos? Nós não sabemos responder. Depende muito do local? Existem plantas na Europa de mais de 100 anos. Existem parreiras com um diâmetro da parreira de quase 1 metro. Que coisa. É uma coisa impressionante. Se você olhar as fotografias das vinhas velhas de Portugal, nossa, a parreira tem 20, 30 centímetros de diâmetro. São coisas com 60 anos. No sul do país, a vida média de uma parreira é em torno de 30 anos. A partir daí ela começa a decrescer a produção e é economicamente inviável, eles têm que trocar o plantio. Aqui nós não sabemos. As mais antigas aqui estão hoje com 15 anos e com uma produção muito grande. O pessoal de agronomia acredita que nós vamos ter uma sobrevida muito maior do que isso. Porque, diferente do que acontece no Rio Grande do Sul, nosso clima aqui, principalmente no inverno, é muito seco. Se parece mais com o clima natural da planta. Então, eles acreditam que a gente vai ter mais tempo de vida. Vamos ter que esperar. Serão beneficiados, vamos dizer assim. É por isso que o agrônomo diz que os netos vão estar produzindo uva. Exatamente. Porque o espaço que tem ainda e essa quantidade... Nem que tenham que replantar todas. Né? E aí eu fico pensando uma coisa. Aí eu acho que entra muito o processo mais gerencial agora, mais do que nunca, né? Porque, beleza, existe um problema, ir atrás do local, comprar, plantar, ter uma pessoa responsável, etc. Mas agora, as tomadas de decisão para comércio disso e para a marca ser expandida, né, nesse processo de comercialização, eu acho que as tomadas de decisão e, de fato, a gestão do negócio deve ser um pouco mais complexa, né? As decisões são muito mais importantes e mais complexas. Assim, semana passada, nós começamos a discutir o que vai ser rótulo de vinho. Qual vai ser realmente o que nós vamos produzir, que tipo de vinho que o comércio pede para que a gente produza. Como que o rótulo vai levar o nome da firma, o nome do quarteto para o público, como é que isso vai ser visível. Quer dizer, essas decisões são bem mais delicadas de serem tomadas, porque ela tem impacto real na produção e no que a gente vai conseguir receber, né? Porque aí você já deve estar pensando também na precificação desse produto, distribuição. Eu nem sei, mas o sistema de distribuição de vinho deve ser uma coisa complexa, não deve ser uma coisa simples, né? Não manda pelo correio, por exemplo, né? A distribuição disso deve ser bem mais... Hoje a gente tem, até que via correio, via as deliveries que tem, existem sistemas que funcionam muito bem. Existem algumas confrarias de vinho que fazem isso e desenvolveram a técnica para que isso aconteça. Mas estocagem... Não, essa é bem mais complexa, porque você não pode deixar aquecer, não pode ter luz, porque o vinho perde. Tem que ser rápido. Desse momento até chegar na mão do consumidor tem que ser rápido, porque senão o vinho acaba superaquecendo, porque alguém deixou a caixa no meio do sol esperando, e aí o vinho é muito sensível à temperatura e luz, ele perde. E nessa logística vocês já estão trabalhando nela também, nós estamos como fazer, de como... agora. Agora vai ter que começar a já planejar, né?
para encontrar os meios, terceirizar, para tentar colocar a produção e acesso, que não vai usar na vinícola, né, de venda na vinícola, para colocar no mercado. Né? E isso aí nós temos que começar a estudar agora para começar a distribuir. E isso quem faz, na verdade, não somos nós, são pessoas que são especialistas nisso. Agora, em setembro, existe em Bento Gonçalves um evento, que é muito mais um congresso, de firmas, fábricas e indústrias produtoras de coisas voltadas para a área de vinho. Que vai desde quem produz a rolha, aquele plásticozinho chamado cap que vai em cima, quem faz rótulo, quem faz essa logística de venda. E o que nós fazemos é contratar essas empresas que fazem as orientações, fazem os estudos, nos entregam. Quer dizer, nada disso nesse mundo do vinho é feito por quem produz ali. Não é amadorismo. Amadorismo você esquece. Hoje nós temos, a irrigação foi feita por uma firma especialista, o poço que foi cavado para manter água para a irrigação foi calculado por um engenheiro especialista em dinâmica de fluido de água em solo, nós temos um agrônomo que é especialista, nós temos uma engenheira florestal, nós temos um enólogo, todo mundo especialista nessa área. Você tem que se cobrir de pessoas desse jeito, mesmo para quem tem muita experiência com vinho, porque você pode até ter experiência na produção o resto você não sabe. Você tem que ter empresas e tem que ser profissional, porque senão você acaba pegando um negócio e transformando num prejuízo. Não dá para ser. Eu acho que talvez tem que tentar saber o máximo que conseguir, mas não esquece um profissional. E lógico que vai ter uma dinâmica muito mais favorável. Mas eu fico pensando, qual que é a concorrência então desse mercado, sabe? Esse mercado, como é que funciona? Por exemplo, os senhores com essa vinícola, qual que é a concorrência de mercado? Por exemplo, vou posicionar minha mercadoria no mercado, vou escolher um rótulo, vou escolher questão de paladar do cliente. Como é que você se posiciona em relação a isso, sabe? De uma forma geral, o que a gente olha é o que efetivamente o mercado pede, tá? O mercado brasileiro ele está crescendo muito em questão do uso de vinho. Nós ainda não chegamos a 10% do uso de vinho da Argentina, aqui do nosso lado, e nós não chegamos a 3% de Portugal, por exemplo. Então, nós sabemos que o mercado é muito grande. Não existe uma concorrência direta. O produto vinho ele não tem concorrência, porque quem tem o hábito de beber vinho não bebe o mesmo vinho. Ele procura diversificação. Ele pode até falar, olha, gostei desse vinho, então você compra de novo. Então, desde que você tenha um produto de boa qualidade, você vai ter um mercado que vai se repetir. Mas quem adora o seu vinho não vai tomar só ele. Ele vai tomar de outros produtores. Então, a gente mesmo fala, não existe uma concorrência direta. O que existe é uma concorrência em termos de classe de mercado. Então, existe o consumidor que usa vinhos que são chamados vinhos de mesa, e não são os vinhos finos, que tem um custo extremamente baixo. Existem os consumidores que usam os vinhos finos, chamados vinhos finos de entrada, que são vinhos de boa qualidade, mas não são tão complexos. Habitualmente esse é o vinho que a gente toma todo dia. Existem os consumidores que vão os vinhos mais trabalhados, e tem aqueles raros que vão para os vinhos muito sofisticados. Essas classes envolvem também classes de preço. São preços diferentes cada um deles. E envolve processos de produção diferentes. Então, quando nós sentamos e fizemos a pergunta assim, olha, qual é o nosso portfólio, o que nós vamos oferecer, isso começou lá atrás na escolha de que tipo de uva que a gente iria produzir, ia plantar. E eu acho que eu nunca tomei tanto não na minha vida. Porque quando se conversou com o enólogo para decidir qual a uva que iria plantar, a primeira coisa que eu falei eu quero uma Pinot Noir, que faz um vinho muito leve, me agrada muito, eu não gosto, não é que eu não gosto, eu prefiro vinhos mais elaborados, menos potentes. E ele falou não. Olha, tudo bem, então não, eu quero a Primitivo, que também faz um vinho parecido com esse, ele também não. Tá certo, então eu quero uma Zinfandel, ele também não. Aí na quarta vez eu falei, o que você deixa eu plantar? Aí deu uma dica. Eu falei assim, olha, o que pode? Eu preciso indicar para você uma uva que o mercado aceite muito, e hoje as duas uvas tintas de melhor aceitação no mercado é a Shiraz e a Malbec,
e que, além disso, seja bem adaptada ao cerrado, as duas são, e que tem um cacho e uma produção muito grande para cada pé, porque isso vai se refletir no custo do seu vinho. Não adianta você pegar uma Pinot Noir, que é uma uva que eu preciso de um volume de planta muito grande para produzir uma garrafa, que vai ser muito cara, e lançar um vinho muito caro no mercado de uma marca desconhecida. Então, quando vocês tiverem um vinhedo e ficarem milionário com o vinhedo, então você pega o seu cantinho e você planta o seu Pinot Noir. Foi essa a resposta que eu vi. Então, desde a escolha do tipo de uva até o tipo de vinho, e essa decisão nós tomamos há 10 dias, qual vai ser o portfólio, nós vamos ter 4 vinhos de entrada, vinhos finos, nós não vamos trabalhar com vinho de mesa, 3 vinhos mais sofisticados e um vinho super premium, que só vai ser produzidos em colheitas muito específicas, de alta qualidade, porque nós queremos classes de mercados diferentes e as quantidades de produção de cada uma dessas, a própria firma já passou para a gente uma previsão do que vai ser feito, porque é o que a gente consegue colocar em mercado de venda. Então, é um trabalho feito com base em o que o consumidor de vinho quer, o que está sendo feito, e nós produzimos um vinho com nossa característica para que esse consumidor tenha mais uma opção de venda. Então não tem uma competição, tem uma logística de produção para o que eu quero vender. Existe talvez um risco envolvido na tomada de decisão errada em relação a qual vinho produzir, em qual tempo produzir e para quem produzir. Exatamente. Talvez seja isso. Errou nessa decisão é prejuízo. E as decisões nesse sentido são, às vezes, absolutamente inesperadas. Um exemplo que a gente teve há pouco tempo atrás foi de uma vinícola do Chile chamada Montes Alfa. O símbolo da Montes Alfa é um anjo, e em todos os rótulos esse anjo aparecia, e é muito bonitinho, é uma estátua de um anjo que eles fizeram à mão, e aparecia sempre roxinha. Tanto é que um dos vinhos é chamado Anjo Púrpura. Purple Angel. Purple Angel. E é um vinho realmente espetacular, de excelente qualidade. E durante uns 10 ou 15 anos, todos os vinhos deles tinham como rótulo o anjinho da Montes Alfa. Ficou conhecido com esse nome. Há 2 anos atrás, eles resolveram e fizeram uma mudança de rótulo. Não venderam. Porque ninguém acredita que o vinho com aquele rótulo é deles. É deles, mas não venderam. Eles tiveram de trocar o rótulo todo porque eles tiveram um impacto comercial péssimo, simplesmente porque eles tiraram a imagem visual do vinho. Um vinho de boa qualidade, excelente qualidade, é vendido no Brasil num preço muito acessível, que não vendeu porque as pessoas começaram a achar que era falsificado. Porque eles tiraram a marca visual do anjinho roxo. Por que será que tomaram essa decisão? Que coisa estranha. O rótulo é muito forte, a imagem do anjo. Sim. E a pessoa já guardava a relação Montes Alfa, com o anjo. Mas será que tiveram algum problema em relação à marca? Não, a marca é deles. Décadas. Estranha. Inovação. Na entrada da vinícola tem a estátua do anjinho lá. Muito Mas bonitinho. é estranho, né, essa questão de inovação, porque vinho parece que quanto mais... quanto mais você tem assim, um certo tempo de rodagem, parece que mais confiança passa, né, para o consumidor. Exatamente. Então, porque o consumidor de vinho, ele gosta da história. sim. Ele consome também pela história, pela estrutura, pela formação, né? Então ele vai atrás daquilo, né, que aconteceu desde o início do vinhedo até a produção do vinho. Então ele gosta muito da história, ele consome história também. Eu acho que talvez o mais legal de consumir lá no vinhedo seja isso ainda. É consumir a história. Porque vocês não vão vender o vinho, acho que essa frase é muito boa. Vocês vão vender, na verdade, a história que tem por trás de tudo aquilo. Do vinho, né? E a pessoa estando imersa no ambiente, né? Vendo ali a uva na sua frente, é outra situação, né? E aí, provavelmente vocês devem abrir já a visitação esse semestre. Nós já abrimos? Já abriu? Nós já abrimos. Fizemos uma parceria com o Sebrae de Goiás. E envolveu aí uma série de empresas, desde empresa de culinária para fazer o cardápio do que seria a visita, a empresa de marketing, enfim. E nós fizemos o primeiro evento junto com eles há 15 dias atrás,
para analisar cardápio, programação de evento, precificação, e eles foram muito apoiados, muito profissionais junto com a gente lá dentro. A gente tem a próxima reunião com eles agora essa semana para eles darem um feedback do que foi o evento, aonde que nós acertamos, quer dizer, os ajustes do que vai acontecer, que é outra coisa. Não dá para simplesmente abrir e falar, vou fazer, está aqui uma garrafa de vinho, vamos tomar. Tem de ser planejado, porque o usuário de vinho ele costuma ser muito exigente. Então ele vai chegar lá sabendo exatamente o que vai acontecer. E de novo, isso é profissional. E nesse caso, o Sebrae nos deu uma mão impressionante. Porque aí nós já estamos falando daquela questão de empreender mais forte ainda, né? Porque não é só plantar e colher e gerar. Agora tem que entregar a experiência para o consumidor, né? Que é o final, a ponta final é essa, né? Aí vem as tomadas de decisão. Hoje em dia vocês já têm capacidade de receber as pessoas, então, ofertando o vinho de vocês, da empresa de vocês. Não, ainda ano não. Que vem. Ainda ano não. O que nós desenhamos agora é isso, a gente deixa muito claro para os visitantes, os vinhos que vão ser experimentados aqui são vinhos de locais da região. O nosso primeiro vinho vai ser em janeiro. Vocês vão inaugurar exatamente. Servindo o vinho de vocês. Nós estamos utilizando os vinhos da região, né? Com as uvas que nós temos lá, às vezes umas diferentes, para começar a estruturar o nosso, né? E aquecer também, né? Aquecer o negócio. E por quê? E tem que ser uma coisa muito bem planejada para que o cliente que vá lá saia feliz e faça a propaganda positiva do quarteto, né? Que a propaganda pelo WhatsApp, o boca a boca, é que vai levar as pessoas para lá novamente, né? O feedback. E uma das coisas que o Sebrae falou, olha, basicamente imprescindível é que em cada evento esteja um dos sócios. Porque você senta e conversa com as pessoas explicando o que está acontecendo. E é realmente interessante, porque a gente explica, olha, nós escolhemos esse vinho que é de um produtor daqui do lado, por esse motivo. Aí o cara fala, é vinho daqui da região? E as pessoas se surpreendem, porque mesmo não sendo nosso, é muito pouca gente que sabe que a gente está produzindo vinho, muito pouca gente sabe que os primeiro e o segundo lugar dos Shiraz brasileiros é de Cocalzinho de Goiás e o outro é de Minas Gerais. Da Casa Geraldo. Um aqui da Pirineus e outro da Casa Geraldo. Aí, nossa, eu não sabia que era assim. Eu confesso que eu também não sabia. Porque eu acho que... Aí eu acho que vem aquela questão que o senhor comentou agora. A concorrência ela não existe, talvez o que existe é a consciência das pessoas. Acho que talvez as pessoas não estão prontas ainda para consumir do jeito que deveria, né? 2% da população consome. Talvez as pessoas ainda não tenham a consciência do produto, não tenham a consciência da qualidade, não tenham a consciência do trabalho. Porque quando a pessoa olha, hoje em dia de um vinho desse, da faixa aí, nós estamos falando de um vinho de quanto em média, assim? Um vinho de entrada, mas é um vinho bom, assim. Na faixa de R$80. R$80. Então não é uma coisa tão inacessível assim para o público. Não é uma coisa espetacular. Eu imagino deve ter garrafas aí que passam de dezenas de milhares de reais, né? Mas aí também já é um público seleto, ok, né? Mas a grande parte consegue consumir um vinho desse, né? É isso que o Henrique falou, que tem o super prêmio, né? Que pode ser um vinho com preço, né? Mais caro, mas isso é para a população também menor. Sim. Né? A intenção é fazer um vinho de boa qualidade, mas que uma grande faixa da população consegue consumir, né? Quando você olha, quando você conversa com sommeliers realmente profissionais, eles mesmos falam, quase todo mundo é incapaz de perceber a diferença de um vinho na faixa de R$200 para um de R$2.000. É até muito provável que você prefira o do R$200. Isso não tem nem a ver com treinamento, tem a ver com a capacidade gustativa mesmo. Não é qualquer um que chega no ponto de um sommelier que pega uma taça de vinho, ele sente o cheiro e encosta na boca e fala, olha, esse vinho foi produzido na região de Bordeaux, na área de Chambertin, em 1924. Isso são raríssimos. A grande maior parte de nós vai tomar vinhos que vai virar na faixa de R$80 a R$200. Bom, tudo bem, um vinho de 400, eventualmente você até prefere,
porque é uma questão de você preferir, não porque você percebe que ele é melhor do que o de 200. Muito provavelmente vai ser isso. Então, vinhos super premiums que chegam na faixa de R$400, às vezes um pouco mais caros, são vinhos para uma população muito restrita, para um grupo muito pequeno. A grande maior parte vai gerar nos vinhos de entrada, que variam aí entre R$70 e R$110, ou num vinho de mais elaborado um pouco, que passa por madeira, mais complexo um pouco, que chega na faixa de 160, 200. E é isso. Eu acho que acho que aí talvez entra essa questão de novo da concorrência. Acho que desmistificar isso para a população, de que fato isso é acessível e que tem condição de entregar um produto bom, mas que seja acessível, acho que isso é o maior desafio, acho, para esse ramo. Observando vocês falarem dessa forma, eu falo isso que eu também não sou um apreciador de vinho, sabe? Mas agora eu já fico curioso para poder experimentar vinho desse tipo, porque já criou em mim uma conscientização do produto, de como é criado, a história, a imersão, que eu não tinha antes, sabe? Inclusive eu já quero até conhecer o negócio de vocês, sabe? Quero ir lá, sentar, tomar, sabe? Eu quero experimentar, sabe? Porque eu não tenho a consciência disso. E eu acho que grande parte da população ainda não consumiu, porque eu acho que não tem também a consciência. Mas quanto mais vinhedos tivermos, justamente, mais vai ter. A população se conscientiza. Né? A população vai aceitar e vai se conscientizar e vai buscar para conhecer aquilo, né? Então a população vai aprender ainda a consumir vinho no Brasil, né? Igual Portugal, os países da Europa, Argentina, Chile, né? Nós vamos aprender, a população vai aprender, né? Não é que vai largar de tomar a cerveja ou a aguardente para tomar vinho. Consome os dois. Né? E a gente começa a ver algumas coisas desse tipo dentro do Brasil. Existe um canal de culinária que oferece um programa que Nós Queremos Invadir o Seu Churrasco. E o programa inicial deles, o que eles fazem em pessoas que têm o hábito de fazer churrasco e entendem e apresentam como é que ele é feito, modo de preparo. E eles foram, num dos primeiros programas, em um dessas pessoas fazendo churrasco, e eles estavam bebendo vinho. Pra gente, churrasco é cerveja, né? E aí ele virou e perguntou, falou assim, olha, vinho com churrasco meio inesperado. Ele falou, não. Há um livro brasileiro que fala que você deve experimentar 10 combinações de vinho. E uma delas é Cabernet Sauvignon e churrasco. Nossa! E aí acho que talvez esse papel de vocês, assim, como... carregar essa mensagem, levar essa mensagem para a população, eu acho que isso daí é um trabalho árduo, eu acho que isso daí ele muda de fato a história do país, a história da população, da região, inclusive vinhos premiados, sabe? Eu acho que esse papel de vocês ele é extremamente... Esse papel que você está fazendo está nos ajudando. Você é responsável por isso também. Mas eu digo assim, mas quem... Depois a gente pode até entrar nesse aspecto, mas quem investiu dinheiro, quem investiu tempo, quem investiu dedicação, horas empenhadas, noites sem dormir, contratar colaborador e etc., vem de vocês, né? Sim. O nosso papel, lógico, como podcast aqui, difundir a informação, inclusive eu quero até conhecer pessoalmente, até o Bill comentou comigo, nós temos que ir lá, sabe, para poder conhecer, porque lá é espetacular, você falou, não, então nós vamos, Bill. Inclusive até o Bill tinha comentado sobre o vinho, eu falei assim, cara, nós vamos conhecer lá, sabe? Porque eu já tenho, assim, uma curiosidade muito grande. Eu acho que quem vai ouvir esse podcast também vai ficar com a mesma curiosidade. Porque a pessoa quer saber, mas como assim, sabe, consumir vinho assim, sentar para conversar e consumir vinho? Pelo menos na minha cultura não é normal, mas eu acredito que grande parte das pessoas também não seja ainda, né? A primeira pergunta eu vou fazer, Cerrado produzir vinho? Como? Justamente. Não, quando o Bill falou, eu falei assim, mas como assim? Eu não estou entendendo, sabe? Aí quando ele falou assim, não, mas meu primo ele não é médico, sabe? Eu falei, mas aí... Aí agora lascou. E assim, hoje há uma expectativa muito grande dentro da Associação Brasileira de Sommeliers, porque a produção de vinho na região semiárida acabou resolvendo um problema com os vinhos que a gente tem no sul do país. Até pouco tempo atrás, você falava em vinho tinto brasileiro, era desconhecido. Isso acontece porque a uva lá é colhida na época da chuva. Então a uva é muito hidratada e isso acaba dando problemas na produção do vinho.
E, de repente, nós tivemos uma pessoa que teve uma ideia e descobriu como lidar com a uva. E aqui a gente colhe na época do inverno, que é muito seca. Isso significa que a uva é muito concentrada. Então, eu já ouvi de alguns sommeliers assim, olha, o Brasil produz vinhos brancos fabulosos, dos melhores do mundo. Espumantes brasileiros, eu acho que só perde para o champanhe. Ele ganha das cavas, ganha dos frisantes, de quase todo mundo. Eu acho que o espumante brasileiro perde só para a champanhe francesa. Vinho doce brasileiro são vinhos espetaculares. São vinhos excelentes, não perde para canto nenhum do mundo, talvez para os húngaros, que são difíceis. Eles são realmente muito difíceis de ser batidos. Mas o vinho tinto brasileiro vai vir do Cerrado. É exatamente isso que a gente ouve. Porque o que a gente vê com as produções de vinhedos muito novos ainda, são vinhos com a qualidade fora do comum. Tanto é que a gente tem 2 vinhos já premiados. E a produção de variedades está começando agora. Goiás tem em Ipameri uma vinícola experimental, testando, se não me engano, são 40 variedades de uva viníferas para ver o que se adapta aqui. Então a gente tem uma explosão de mercado, de produção na nossa área que a gente vai ver nos próximos anos. Sim. E falando de negócio mesmo, vamos falar de negócio, de investimento mesmo agora, assim, para a gente poder alinhar quem está escutando o podcast, um cara que quer entrar nesse negócio, sabe? Eu tenho interesse, eu quero entrar nesse negócio, eu acredito que meu dinheiro dê para entrar e minha vontade também, sabe? O que um cara desse ele tem que fazer, dedicar, abrir mão? O que um cara desse tem que de fato estudar, sabe? Como que ele pode entrar num negócio como esse? Eu quero entrar num negócio como esse. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que andar? Eu sei que eu tenho que andar com vocês, lógico, né? Mas eu digo assim, um cara que ele quer aprender mais para saber, não, eu acho que compensa investir nesse negócio, sabe? Tá. Que talvez seja bem o que vocês passaram, né? Provavelmente. Exatamente. Né? Com certeza vai passar. A gente começou assim meio inocente na história, né? Quando a primeira vez que a gente conversou, a ideia era, vamos montar um pequeno sítio com uma casa de fim de semana para cada um dos sócios, para a gente ter um vinhedo para produzir o nosso vinho. 2 minutos depois a gente já tinha entendido que isso era uma forma muito fácil de você perder muito dinheiro. O negócio tem que ser profissionalizado mesmo. Então, surgir um curso de enologia, para a pessoa entender. Existem cursos relativamente curtos, que não vão muito profundos a ponto de você ser um técnico específico, mas que te dão uma noção muito grande do que você vai fazer. Segundo, se cerque de profissionais. Você vai precisar de um agrônomo, você vai precisar de um gerente de campo, você vai precisar de um enólogo. Não tem como fugir disso. Terceiro, entenda a área que você vai plantar. Existem requisitos. Apesar da ideia do Cerrado ser uma ideia altamente inovadora, não é qualquer canto que se presta. Existem características de terra, existe altitude necessária, existe a característica das fazendas que estão em volta de você. Não é aconselhável que se use próximo de plantações de soja, milho, por conta de competição de agrotóxicos e coisas desse tipo, antes de você dar o primeiro passo. Esteja preparado para fazer um investimento que vai demorar de 4 a 5 anos para ter um retorno, um payback, um 0 a 0 aí. E vai ser a partir daí que você vai começar a ter lucratividade para você poder ter realmente uma fonte de renda. Então você tem que ter um backup. Não é um investimento absurdamente caro, mas é um investimento caro. O custo estimado, se você já tiver a terra, é de cerca de R$250 mil por hectare plantado. Então, não é baratinho, mas não é uma coisa estupidamente cara. E isso vai se diluir no tempo dos 3 anos, aí, até as suas primeiras produções, para poder você começar a ter algum retorno. E é isso. 250 mil ao longo dos 3 primeiros anos, diluídos, então uma pessoa tendo a terra, e isso daí já dá para começar. 250 mil para colocar a uva para crescer. Depois tem a manutenção que ele não computou. Que ele vai ter, que é caríssimo também. É uma coisa mensal até a primeira coisa. Adubos, produtos químicos que o evoluir da planta, a depender do tempo e das doenças, se gasta muito ou se gasta menos, mas vai gastar muito a manutenção.
A ideia é assim, uma vez que você fez esse investimento inicial para ter a sua plantação produzindo, você vai ter um gasto aproximadamente entre R$25 e R$35 por garrafa produzida. Entendi. Então... Essa é uma boa visão. Essa é uma boa visão da produção. E aí, eu estou falando de profissionais, colaboradores... exatamente, tudo. Diluindo tudo. O custo de garrafa vai gerar em torno de R$25 e R$35. Mais os 250 mil que você colocou para fazer o chute inicial, né? Para ter a produção em campo. 1 hectare, nós estamos falando de produção de quantas garrafas? De 5 a 8 mil quilos de uva, isso dá alguma coisa em torno de 5 a 6 mil garrafas de vinho. Já no ápice. No ápice. No ápice. Então, no primeiro ano dá uns 2 mil garrafas. Mais ou menos 2 mil garrafas. Entendi. Primeiro ano, assim, primeiros 12 meses, alguns vinhedos tiveram alguma produção, tá? Mas, invariavelmente, não são vinhos muito elaborados, são vinhos muito mais para dizer que eu tenho um vinho com meu nome. Não é, normalmente, a gente nem comercializa. São... Dá para os amigos, exatamente. Olha, eu produzi, está aqui, vejam o que eu fiz. Então, a gente nem conta. Tá? A primeira produção realmente comercial vai ser com 24 meses. Entendi. Aqui no Cerrado, porque se você for para a Europa, a primeira produção, 6 anos. 6 anos? Nossa. E aí a ideia de vocês em relação à expansão do negócio, existe um plano para isso já médio e longo prazo? Provavelmente já existe, né? Hoje a previsão de sair dos 4 e chegar aos 10 hectares no final do ano que vem. Então vocês já estão bem agressivos. Porque a terra já está preparada, né? Tá tudo certo, né? Só a expansão maior que nós colocamos, quando nós fizemos o plano, é bem audacioso. Bem audacioso. Se puder abrir um pouquinho desse plano para as pessoas entenderem assim, em relação a investimento, então, em relação a... O que foi que nós planejamos para a área da fazenda toda? Uma ciclovia em volta do vinhedo em todo, de tal forma que as pessoas possam pedalar, isso significa 3 quilômetros de ciclovia interno. Nós planejamos uma área para eventos que envolve desde pequenos congressos, casamentos e um restaurante lá dentro. Nós planejamos pequenos bangalôs para as pessoas dormirem lá, para uma experiência um pouquinho mais, quer dizer, você dormir dentro de um vinhedo. A fazenda tem uma pequena cachoeirazinha e a gente planejou um local para degustação de vinho nesse local. Nós planejamos um bar de pôr do sol. A ponta final da fazenda, no meio de um vale, e você tem tanto nascer quanto pôr do sol e é muito bonito. Então a gente planejou um barzinho de vinhos para esse local, para as pessoas terem experiência de pôr do sol com vinho ou um happy hour com vinho. E uma área para pequenos grupos, que é a ideia de você ter aí grupos de 10 pessoas ou casais que vão para degustar o vinho no final de tarde. Então o projeto final é muito ambicioso, muito caro. A gente está hoje no processo de tentar conseguir os financiamentos, fomento para a produção disso, que envolve muito dinheiro. Estamos falando de mais de milhão, né? Lógico. Nós estamos falando em torno de 7 milhões. 7 milhões. De 7 a 10 milhões. 7 a 10 milhões. E quando nós desenhamos isso, nós desenhamos para o final dessa produção toda entre 8 e 10 anos. Quer dizer, bem pé no chão, nada de sair feito maluco produzindo tudo. Entendi. Porque eu preciso, do outro lado da história, de tempo para que a marca seja conhecida, para que as pessoas falem, olha, existe um vinhedo, é muito bonito, vamos lá. Dá para poder dormir, dá para poder fazer não é uma coisa de uma hora para outra. Uma das pessoas que teve, um dos profissionais que teve com a gente, fez um comentário que eu acho que é muito pertinente. Ele falou, olha, a hora de você construir o bangalô vai ser quando o seu visitante perguntar, não tem como dormir aqui? Aí falou, tem. Então a gente vai começar a construir semana que vem. Então provavelmente 2030 esse projeto deve estar consolidado. Até o final do ano que vem, o vinhedo consolidado. O vinhedo consolidado. E aí essa liberação por parte... E essa área de pequenos eventos, a gente já deve ter ela pronta, 100% pronta, para o final do ano que vem também. E a expectativa dessa questão do mercado, de acertar, não acertar nessa faixa? Como é que está a expectativa de vocês em relação a isso? Muito boa. Muito boa, porque os vinhedos próximos a gente têm um comportamento algo semelhante. E é muito bem aceito, o nosso enólogo fez um comentário sobre isso, falou assim, olha, a ideia do trabalho com vocês
é conseguir o que os seus parceiros aqui têm. Não ter vinho estocado dentro de casa. Quer dizer, ter uma vazão de venda muito boa. Então, a nossa expectativa é boa. É muito boa, né? E eu vejo assim, né? Eu vejo muito, a gente até comentou isso um pouco antes, eu vejo muitas marcas agora expondo muito o rosto do proprietário. Eu vejo isso muito, a gente está vendo isso muito acontecendo, né? Você pode pegar grandes marcas aí, tipo a CIMED, a Magalu, assim, tem várias marcas, a Reserva, né? Várias marcas que tem o dono hoje em dia já mostrando muito o rosto. O que vocês acham disso em relação a essa questão do vinho? Hoje eu sei que é uma exposição de vocês dois aqui, parte dos sócios aqui, sabe? Mas aquela hora que o senhor comentou em relação a um sócio estar presente no momento que os clientes também estiverem, para poder entender um pouco. Mas essa questão da exposição dos proprietários pela marca, sabe? O que vocês veem em relação ao brand de marca de vocês, assim, para fortalecer ainda mais a história, fortalecer ainda mais que existem pessoas por trás desse negócio, para de fato humanizar ainda mais a marca? O que vocês acreditam em relação a isso, sabe? Ou no vinho isso não acontece, ou não tem espaço para isso acontecer? O que vocês acreditam em relação a isso? Não estampar o rosto de vocês no rótulo, mas para as pessoas conhecerem de fato quem são os donos e qual é a história que vocês carregam e por que fazer vinho para vocês, produzir vinho é extremamente importante, sabe? O que vocês acham dessa relação para o brand de marca, sabe? Como isso funciona no mundo de vinho? São poucos os locais que efetivamente fazem isso. Se você pegar os grandes vinhos do mundo e perguntar, olha, quem é o produtor do Sassicaia? Ninguém vai responder. No máximo você sabe o nome da família, porque normalmente isso passa de nome de família para família. Acaba sendo mais conhecido o nome do enólogo que produziu, porque é quem trabalhou o vinho. Então você tem lá o enólogo Parker. Isso, só o nome do cara já vende o vinho só pela marketing e por quem ele é. Por outro lado, você vende um vinho, não se vende uma garrafa de vinho, você vende uma história junto com ela. Então vamos um pouquinho de spoiler. A nossa linha primária, quer dizer, a linha de entrada dos vinhos, os rótulos vão ser feitos com o desenho para a produção, para a divulgação da marca. Então vai vir alguma coisa com o quesinho do quarteto. Por outro lado, o contrarótulo, ele vem uma pequena história. E aí vem a pequena história do que é o quarteto, do que é a região, que é uma história muito curiosa, do como foi formado aquela região. Vem no contrarótulo, e o que nós estamos começando a discutir com as pessoas que vão produzir a arte disso é uma coisa que você vê ocasionalmente, que é um cartãozinho pendurado na garrafa, com um tagzinho contando a história do que é o grupo. Então, quer dizer, a cara do grupo, da pessoa em si, ela, a princípio a gente não pensa em colocar, mas a história do grupo sim, e ela vai aparecer no rótulo com a marca, no contrarótulo com a pequena história e provavelmente com um tagzinho do que aconteceu, de como se chegou aqui. Da garrafa. Eu já estou imaginando, já ano que vem, vocês projetando esse vídeo lá na tela da televisão, de uma sala de degustação, contando um pouco da história, do começo do vinhedo. E eu ainda quero participar, quero ir lá para ver isso ainda, sabe? Para as pessoas conhecerem. Será um prazer para nós e eu quero estar presente para te receber. Sim, porque você e sua equipe. A gente fala muito sobre construção de marca, a gente fala muito sobre investimento, sobre marketing. E esse meio é um meio que ele é bem mais, vamos dizer assim, mais tradicional, né? Milhares, assim, estamos falando de milhares de pessoas que consomem, ou milhões de pessoas que consomem, que já sabem da história do vinho, da construção e etc. Que vocês vêm rompendo, ainda mais aqui na nossa região, no próximo de nós. E eu vejo que é um negócio que tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que já deu certo, na verdade, né? Eu acho que já deu certo, né? Pelo caminho andado. E eu gostei muito da fala de vocês quando vocês falaram sobre a questão de não ser amador. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje em dia, porque ser amador em qualquer negócio, você infelizmente tá fora da falência e aconteceria, né? Então, assim, eu fico assim surpreso, contente, alegre e ao mesmo tempo também de conhecer a marca dos senhores, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida, você pode errar, mas sempre erre com os grandes. Com os grandes. Com os grandes, com quem sabe. Não erre sozinho, não. Não erre sozinho, não. E aí eu acho que, até para o nosso ouvinte, eu acho que isso é extremamente importante, saber que
um vinho de qualidade produzido, ele não é produzido assim, Deus que sabe, ou vamos na sorte, sabe? Existe muito controle no processo, né? Uma frase do nosso enólogo: a coisa mais fácil que você tem de fazer é um vinho muito ruim com boas uvas. Fazer um vinho muito bom com uva ruim não acontece. Esquece isso. Esquece isso. Então junta o processo muito bom com uvas muito boas para de fato entregar uma experiência para o seu cliente excepcional. Gostei muito dessa fala. Frase. Gostaria muito que vocês deixassem uma fala final, tanto do Dr. Henrique como do Dr. Elvídio, em relação à pessoa que está pensando em empreender, sabe? Por mais que ela esteja em um negócio, como é o caso de vocês, já tem uma vida antes, já tem uma história, uma formação, mas que empreendeu num negócio diferente, que tem perspectivas. Eu sei que isso não é feito somente pelo dinheiro, talvez vocês nem precisariam disso pelo dinheiro, talvez seja de fato, por um sonho, que era um colega, que virou sonho de vocês também, e que aí isso se propagou, sabe? E tem muitas pessoas que estão sonhando em construir um negócio, que às vezes quer sair, deixar um CLT, ou quer deixar uma carreira, ou quer investir em outro negócio, ou está se aposentando e quer fazer outra coisa da vida, para não entrar em depressão, que seja. Para incentivar essas pessoas, sabe? Porque não existe só um caminho que é só do CLT, ou que é só de trabalhar por conta própria, que é só de empreender, mas que a pessoa abra a mente, né? E queria saber o que vocês podem deixar de mensagem para essas pessoas que estão, às vezes, com medo de empreender, ou estão com medo de arriscar um negócio, ou estão com medo de fazer algum processo, ou como elas deveriam começar esse processo, sabe? Para que, de fato, essas pessoas também se sintam motivadas e se sintam esclarecidas com a história de vocês, né? Obviamente. O problema é que todo sonho pode ser realizado, né? Mas quando a pessoa que vai embarcar nesse sonho, ela tem que estudar um pouco, né, sobre o assunto, se estruturar e cercar, se ele for inexperiente igual nós somos, que nós estamos aprendendo agora, se cercar de bons profissionais, porque esses profissionais é que realmente vão garantir o futuro e o nome e a qualidade do produto que ele vai produzir, né? Então, o sonho não pode ser simplesmente seguido pela sua cabeça, se você é inexperiente. Se cerque e se estrutura e se embase. E lance-se na aventura igual nós fomos, né? Quando você se vê já tentando alçar voos mais longínquos, né? Você vê que você começou dando voos rasantes, né? Agora você já está querendo alçar voos em distâncias maiores. Então tudo é possível. Basta querer e basta ir à luta. O Brasil ainda tem uma cultura pequena em investir, em ser um produtor, em gerar economia. Essa cultura nos Estados Unidos é muito diferente daqui. A gente ainda é muito tacanha. Eu acho que ainda não caiu muito na cultura brasileira a compreensão de que enquanto nós não começarmos a gerar valor, nós não vamos melhorar o país. Então, empreender, mesmo em pequenas coisas, em pequenas fábricas, em pequenos produtores, pequenos produtos, isso acaba tendo, num conjunto geral, um impacto imenso na nossa economia. E o Brasil precisa muito disso. Então, empreenda. Do ponto de vista médico, nós sempre aconselhamos que você não fique limitado ao seu pequeno mundo. Isso faz sua mente acabando ficando muito fechada. Diversificar o que você faz, pensar de forma diferente e mais aberta, evita inclusive Alzheimer e outras formas de demência. Então, empreenda, não tenha medo. Tá? É muito comum, quando você conversa com estudantes, eu fui professor há muito tempo, eles têm noção de que, não, eu vou trabalhar numa firma, eu vou ter um carro da firma, um apartamento da firma. E eu acho que a melhor frase que explica por que você não deve vir fazer isso, vem de Bill Gates. Ele fala, olha, não tem ilusão, você só vai ter um carro dado por uma firma quando você já tiver gerado dinheiro para comprar seu próprio carro. Então não espere. Porque se você não for em frente e não trabalhar para o seu sonho, ele não vai se realizar. E ponto final. Antes de finalizar, gostaria muito de mostrar um pouco das imagens lá, né? Do vinhedo. Tá certo. Guilherme, tem como colocar aí, meu querido, por favor?
talvez assim, o início, o meio e como está atualmente, né? Para a gente poder ter uma noção, para o telespectador também conseguir. Essa aqui é a visão geral. Lá, essa é a visão da área de cima, visão feita com drone. É bem na margem da rodovia bem na mesmo. margem da rodovia mesmo. A outra pontinha lá é a Malbec. Isso para a área vejo maior aí, aonde está o plantio das duas uvas Shiraz e Sauvignon, aquele pedacinho ali no canto é a Malbec, e aquela área mais limpa ali vai ser a nossa expansão que já está pronta para essa plantio. E a área de construída que é a área administrativa, onde tem maquinário, onde os funcionários ficam com o nosso poço de irrigação aí. A ciclovia, a ideia é geral. Em volta dessa área verde todinha, ela vai passar lá por trás, no cantinho lá tem uma areazinha e ela vai até lá no final do terreno e volta. E aqui é a GO 547. Olha a distância que você vai andar do asfalto. Alguns metros. Alguns metros. 20 metros. Isso aí essa fotografia foi feita antes da poda de fevereiro desse ano. Entendi. Isso foi quando a gente terminou de colocar as linhas de espaldeiras, os troncos. Com GPS. Com GPS. Se você olhar nos cantos na imagem, elas são todas retinhas, todas separadas na mesma distância, bem certinho. Dá para ver aqui no canto aqui direito, uma mangueirinha preta. Isso aí já é o sistema de irrigação sendo montado para começar a irrigar. Dá para ter uma ideia, como a gente, em agosto de 2020, quando a gente pegou os primeiros documentação para poder limpar a área de coisa, e um ano depois, como estava o reservatório, ainda nem cheio estava ainda. Não, estava começando a encher. Começando a encher o reservatório para poder a irrigação começar. Essa é a Sauvignon Blanc, da produção que a gente colheu há 2 semanas atrás. Ela ainda estava verdinha, ela está bem verdinha mesmo. Ela madura, ela toma um tom mais amarelado, mais bonitinho. Esse foi o vinho que a gente acabou fazendo para aprender o processo, né? Não é comercial, ficou um vinho naturalmente bem frutado, bem básico. Mas a intenção não era um vinho para ser vendido, a intenção era para que a gente aprendesse como se faz um vinho, quais são as fases que tem, e acredite, é bem complexo, não é muito... Então esse rótulo aqui não é o rótulo... Não é, isso aí foi só uma escolha, o nome foi escolha de um filho de um de nós, um outro colega deu a ideia do que seria o rótulo, o terceiro melhorou, enfim, foi um trabalho meio conjunto para a gente chegar num desenho meio básico, para a gente falar, olha, isso aqui nós aprendemos, foi assim que a gente aprendeu, né? Fala sobre o nome, a marca. O nome Ad Astra significa rumo às estrelas. É uma garota tocando uma estrela. Mas esse nome deve ser o de um dos vinhos mesmo? Não vai ser. Isso ainda está no processo daquela escolha em relação ao... Exatamente. Esse daí, literalmente, foi muito mais uma coisa mais interna nossa. Alguns familiares ganharam a garrafa, alguns amigos ganharam a garrafa para experimentar. Falaram assim, olha, isso aqui foi a gente produziu. Não é um vinho que tem nenhum potencial para ficar muito tempo. Ele vai perder rápido. É vinho novo, né? Foi feito de uma forma muito artesanal. Sim. E não teve a finalidade de produção. Para vocês é muito simbólica, né? É o primeiro que foi produzido. Etc. Passa o pessoal as redes sociais para as pessoas poderem acompanhar vocês. Nós vamos deixar também depois no link também do vídeo, etc. Mas para as pessoas conhecerem, né, vocês. Quarteto Vinhos e Vinhedos, Instagram e o Facebook. Entendi. Se a pessoa quiser ir lá hoje, ela consegue? Quarteto Vinhos e Vinhedos, ela vai achar no Instagram fácil. E é o que está mais bem atualizado, que tem. Entendi. E se ela quiser ir lá no vinhedo? Lá dentro do Instagram tem o link para você fazer a reserva. A gente fez a primeira visita 2 semanas atrás. A gente deve ter visita já no próximo sábado, no sábado seguinte. Para degustação. Já para degustação, para conhecer o vinho. Quem sabe, né? Nem que não aparece lá também. Não, para você eu tenho um convite diferente. Daqui a 2 semanas, 14 a 20 dias, a gente tem a colheita do Shiraz. Se você quiser ir conhecer. Noturno, de noite. É madrugada. A gente começa a colher 7, 8 horas da noite e vai até a hora que termina. Vamos colocar a lanterninha, aquele fotógrafo, colocar aquela lanterninha aqui na testa. Cada um com a tesoura e cortando. Bora, vamos. Convite lançado. Já vamos fazer, já vamos marcar, vamos fazer sim. Com certeza. Vai você, vai o Bill.
Sim. E a sua equipe. Sim, sim. Eu agradeço demais assim, a disponibilidade, a presteza em ter deslocado um horário na agenda para poder conversar conosco, para explicar para as pessoas um negócio que ele é diferente. Eu não conheci quase nada sobre esse negócio, fiquei muito satisfeito com a conversa, inclusive até para quem quiser investir num negócio como esse, as possibilidades são, pelo jeito, são muito boas, né? Muito boas. E então gostaria muito de agradecer a presença de vocês, o tempo, a dedicação e também uma conversa muito esclarecedora. Eu espero que a gente marque depois de voltar aqui quando já tiver, com quanto diâmetro lá? 20 centímetros. Palmo de diâmetro, aquela coisa. Aí volta antes e volta depois nessa ocasião. Então gostaria muito de agradecer os senhores. Assim, o tempo, a dedicação, a conversa foi ótima. Eu espero que o pessoal aí que está em casa já se inscreva, curte o vídeo, compartilhe com o pessoal. Tenho certeza que vai ser esclarecedor. E, pelo menos para mim, foi uma experiência grandiosa. Eu quero conhecer lá pessoalmente. O quarteto foi um tempo muito nobre, foi muito bom, né? Divulgar o quarteto, divulgar os vinhos do Cerrado, né? Isso é muito bom pra gente. Nós só temos que agradecer, né, essa oportunidade, né? E que você faça chegar ao pessoal e que aguce realmente a vontade de conhecer e de tomar vinhos. Sim. Muito obrigado pelo convite, óbvio, a divulgação do que está sendo feito aqui é de extrema importância e você está fazendo a parte dessa. E quando você quiser, nós estamos à disposição. Show de bola. Gente, muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Abraço. Pessoal, um abraço com Deus. Obrigado pela participação. Até o próximo.